Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Amados, hoje, dia 24 de dezembro, o Senhor me concede o privilégio de poder compartilhar a sua palavra para o nosso regozijo espiritual, mas também para refletirmos sobre a pessoa de Jesus. Queridos, decidi não realizar a live, porque hoje muitos estão com a mente e o coração voltados para as comemorações natalinas. Então, decidi gravar o vídeo, fazendo chegar aos queridos irmãos a mensagem neste dia tão festivo que é o dia de Natal. Convido-os para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de número 34. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos, de fato, desde que Jesus nasceu, muitos pensamentos foram emitidos a respeito de Jesus. Ainda hoje continua sendo assim. Cada um tem a sua maneira de pensar, de entender a pessoa de Jesus. Mas a Bíblia nos apresenta, queridos irmãos, de uma forma bem singular, como é que as pessoas compreenderam a pessoa de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 48, diz a palavra do Senhor. Jesus está falando com os judeus, dizendo-os a respeito da sua missão, e os judeus, não compreendendo a sua palavra, reagiram dizendo estas palavras a respeito de Jesus. Era o pensamento deles a respeito de Jesus. Verso 48 do capítulo 8. Responderam os judeus: Não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Queridos, foi assim que parte dos judeus percebeu, entendeu a pessoa de Jesus, porque eles não estavam aceitando a palavra do Senhor. Reagiram de forma brava, violenta, dizendo, por exemplo, que Jesus era samaritano. Isso era um xingamento. Dizendo que ele tinha demônio. Certa feita disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Mas a Bíblia nos apresenta, queridos irmãos, outros pensamentos. Por exemplo, quando Jesus foi batizado, saindo da água, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. E do céu se ouve uma voz que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É Deus dizendo quem é Jesus. Certa feita, Jesus dirigiu a sua palavra aos seus discípulos, perguntando como é que os discípulos entendiam a sua pessoa. E o apóstolo Pedro, tomando a palavra, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, diz o apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, qual é o pensamento que você tem sobre Jesus? Qual é o pensamento que nós cristãos temos sobre Jesus? Que ele é o Filho de Deus? Que ele é o Salvador? Que ele é Senhor sobre todas as coisas? Ou que ele é apenas uma pessoa como outra qualquer? Como nós pensamos a respeito de Jesus? A Bíblia diz que nele seriam manifestos os pensamentos de muitos corações. Como povo de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus, o meu pensamento, o nosso pensamento deve ser que Jesus, de fato,
é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Pois Ele nos amou, Ele nos salvou, garantindo a mim e a você e a todo aquele que nele crê a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai de amor, obrigado porque podemos compreender a pessoa de Jesus de uma maneira muito especial. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Filho amado do Senhor, o Deus eterno, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Louvamos e bendizemos a Ti, porque cremos no que diz a Tua palavra. É a oração que fazemos a Ti com ações de graças, nesta noite tão maravilhosa, nesta noite em que celebramos o Natal de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.